Oi pessoal, muito bom dia para todo mundo. Aliás, boa tarde, né? Muito boa tarde para todo mundo. E a gente começa aqui dando continuidade, né? Na realidade, a nossas lives falando sobre antigo mobilismo. Vamos aqui falar agora, né? Receber aqui na nossa live mais um antigo mobilista. Na realidade, não é um antigo mobilista, e sim um casal de antigos mobilistas. E a gente já, desde já agradece a você que acompanha essas lives, né? E dizer que aguardem porque a gente vai estar mudando o horário das lives. Não estou em condições de fazer essas lives no horário da noite, por enquanto, mas creio que depois do dia 28 nós estaremos falando justamente, fazendo essa live no horário da noite, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque no horário da noite acho que fica mais cômodo para a galera assistir e tudo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa querida live. Conversa maravilhoso que está justamente aqui com a gente, vai entrar agora. Oi! Chegamos! Eu Tudo também jóia, cheguei! bem, né, meu irmão? Tudo na santa paz, viu? Rapaz, que Tudo casal bem. lindo e maravilhoso, viu? Você que é muito gentil. Só tá faltando aí, deixa eu me ajeitar aqui meu fone aqui, que caiu Pronto. Só tá faltando aí um membro muito importante, né, também, né, junto com esse casal maravilhoso. Pois é, eita, só pensa na saudade que a gente fica desse carro. Todo dia eu penso assim, eu acordo e faço, Virgem, cadê meu lindo mãe que não tá aqui com a gente? Eu sei que não pode andar, eu sei que não pode estar passeando, mas eu só queria que ele estivesse aqui na porta, a gente ficava mexendo, fazendo as coisas, ajeitando, limpando, alisando, pelo menos. Para quem não sabe, nós estávamos em uma excursão pela América do Sul, né, com um Fusquinha 1970. Nós saímos daqui de Aracaju no dia 16 de fevereiro do ano passado, de 2019. E quando estourou esse lance da pandemia, nós estávamos na Argentina, né? Nós estávamos na Patagônia, numa cidade chamada Porto Madryn, muito linda, muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E a ideia era seguir até o Ushuaia e depois fazer a volta pelo outro lado. O Ushuaia, né, pra quem Puxa o freio! Puxa o freio! Calma. Vamos lá. Para quem não conhece, primeiro do que tudo, vamos nos apresentar, né? Para quem não me conhece, primeiro do que tudo, sou Vaguinho Nascimento, sou antigo mobilista, ou seja, tenho um carro antigo, tenho um Fusca. O nome do meu Fusca é Zé Ratiluk. Sou radialista, sou jornalista, e a gente começou a fazer essa série de entrevistas, de bate-papo, né? Essas lives maravilhosas pelo Instagram, com pessoas que justamente têm essa mesma paixão, que é justamente o antigo mobilismo, né? E a gente vem nessa série de entrevistas, de bate-papos. Só que agora, nesse momento, a gente está com esse casal maravilhoso que se chama, primeiro, as mulheres. Primeiro, a Carol. Oi, Carol! Oi! E ao lado dela, o maridão, o meu querido Cláudio. Oi, Cláudio! Oi, Vaguinho! Então, eles formam o casal Fusconautas. É assim? Isso, exatamente. Pronto. Somos nós dois e mais o Fusca Lindomar. Calma, vou chegar agora em uma peça fundamental, né, que fez com que vocês saíssem em expedição aí, conhecendo lugares lindos e maravilhosos, pessoas novas. Vamos lá, agora vamos falar dessa peça fundamental que creio eu que fez com que vocês se unissem mais ainda. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas vamos lá, vamos falar. Existe uma peça fundamental que une esse casal. Primeiro que tudo é o amor, lógico, claro, evidente. Um beijinho aí, por favor. Um beijinho aí, um beijinho. Opa! Mas tem um Fusca. Agora vamos começar a falar desse Fusca. O que é esse Fusca para vocês? O que significa esse Fusca? E quando foi que vocês adquiriram esse Fusca?
Certo. Esse Fusca ele foi adquirido em 2015, né? Nós não nos conhecíamos ainda quando ele apareceu. Né? Ele apareceu pouco antes da gente se conhecer, na verdade. No mesmo ano a gente se conheceu. No mesmo ano que a gente se conheceu, foi um pouco antes. E ele surgiu porque eu tive um pensamento, eu tinha um carro moderno. Meu primeiro carro foi um Fusca, um 77. E aí tive aquela relação com o veículo. E aí depois pensei, não, quero um carro moderno. Acho que todo mundo entra... Plastimóvel. Exatamente. Exatamente. Só que nunca tinha tido. E aí fica aquele pensamento, a família, a pressão, isso daí acontece com todo fusqueiro, principalmente no começo, né? Aquela coisa, não, você precisa de um carro confiável, uma coisa assim. E aí eu acabei vendendo esse Fusca e comprando um carro moderno. Um ano depois eu estava enjoado do carro. E aí pensei, não, vou vender esse carro aqui, vou comprar outro Fusca. Porque o Fusca, ele faz a mesma... Eu pensando, né? O Fusca... Ele faz a mesma coisa que esse carro, ele me leva para os lugares e ele tem todo um charme diferente, né? Uma magia, né? Uma magia. Eu costumo dizer que sua relação com o trânsito muda completamente, né? Porque você passa, como diz aquela frase muito comum de quem tem Fusca você desfila, né? E não só com o trânsito, mas com o mundo todo, né? Você tá num carro normal, você tá ali fechado, no ar-condicionado, o vidro fechado, fumê, tudo. Você tá ali isolado, você é uma bolha, né? Você tá com Fusca? Não, você tá com Fusca sem uma porta aberta. Porque todo mundo vai olhar, vai falar, vai perguntar qual é o ano, vai perguntar se quer vender, vai vir contar uma história pra você. É um convite e a socialização, você tem um Fusca, né? E outra coisa, né? Só acrescentando aí, um plastimóvel é mais um. Exatamente. Né? E você não Fusca, não, você é diferente. Exatamente. E pode ser o Fusca do jeito que for. Pode ser novo, pode ser velhinho. Você vai ter outro estilo de vida. E era uma coisa que eu achava interessante que eu deixei de ter. Então, vendi o carro moderno, comprei o Fusca, sobrou ainda dinheiro. Eu não tinha mais problema de financiamento, não tinha mais problemas de IPVA, não tinha mais esse tipo de coisa. E aí fomos muito felizes. Fui muito feliz na decisão e depois fomos muito felizes como casal, dono de um Fusquinha, né? Mas o Fusca tem um nome, não é isso? Sim, é o Lindomar. Por que Lindomar? Lindomar é uma homenagem ao avô de Carol, né? Seresteiro. A gente tava um dia procurando nome pro Fusca, aí eu olhei assim pra ele, vai ter cara do Lindomar. Aí ficou. Ficou Lindomar. E como vocês encontraram o Lindomar? Ele já estava pronto? Vocês que tiveram que gastar alguma coisa nele? E como foi a compra do Lindomar? Foi uma coisa muito interessante, porque eu já estava procurando, e você sabe que procurar um Fusca é uma coisa que você às vezes tem que contar muito com a sorte. Né? Você até encontra Fuscas muito bons, só que são caros e tem essa dificuldade toda de quando você encontra um antigo que está mal cuidado, você fica todo sem jeito, assim, de entender se é um bom negócio. Mas eu procurei na OLX, na época foi em 2015, foi no começo de 2015, e encontrei Lindomar, né, vermelhinho, e aí eu vi, poxa, eu vou ver esse Fusca. E aí fui lá no Bugio, quando cheguei lá na casa, era tipo um parente da minha avó, um parente meu de terceiro grau. Caramba! E Lindomar tava recém-reformado, tava impecável. Tava impecável e foi amor à primeira vista. Foi aquela coisa de você olhar assim... Você ficou em dúvida ainda com Sim, o Opala? Então, Laércio, na ocasião, tava com Lindomar, ele vendendo Lindomar por 10 mil na ocasião. Ele tava impecável. E ele tava tava barato, hein? Tava barato, viu? Mas na época, a coisa deu uma encarecida boa. Deu encarecida boa de lá pra cá. Tudo assim, tudo é desse jeito. Ontem a gente tava olhando assim, como quem não quer nada, uns Fusca no LX de CG. Só que vai aqui, né? E a gente viu que verdade. Encareceu bastante. Mas aí você ficou na dúvida? Opala ou Fusca? Não, era um Corcel. Tinha um Corcel do primeiro modelo lá, que também estava recém-reformado. Azulzinho. E aí eu sou amante de carro antigo, né? Eu tenho uma ligação muito mais forte com o Fusca, porque minha avó... Fusca todo mundo tem uma ligação muito forte, né? Não tem pra onde correr. Aqui no Brasil... Alguma família já teve algum Fusca? Já teve, e todo mundo tem história com Fusca.
Né? Mesmo quem não tem Fusca tem história com Fusca. Porque algum tem... parente tinha, já teve... Todo mundo tem história com Fusca. Isso, então, quando eu cheguei lá e vi aquele Corcel, e aí vi o Fusca, o Corcel é muito mais raro de você encontrar num estado bom, aí fiquei, eu olhei para os dois, aí... vou levar o Fusca. Não teve jeito. Não teve jeito. Na hora você fica balançado, fica assim, cara, Então, tem uma escolha. E os dois estavam o mesmo preço, né? E aí a gente balançou, mas não teve jeito. Mas isso, vocês já estavam casados? Não, a gente não se conhecia ainda. A gente não se conhecia. Vocês não se conheciam? Já ouvi muitas vezes. Quando eu conheci, ele me chamou a atenção, Fusca, né? Eu olhei assim, rapaz, vai dar umas voltas. Olha, esse Fusca, ele tem outro nome. Então ele poderia ser assim, Lindomar Cupido. Lindomar Cupido, qual é o sobrenome de vocês? Eu sou... É Silva, não? Silva. Souza? Eu sou Silva. Lindomar Cupido Souza Silva, ou Silva Souza. Meu Deus do céu, legal. Então, aí você comprou o Fusca. Não, Exatamente. Esse Fusca é meu. Esse Fusca aí é saiu meu. desfilando pelas ruas e tal. Já saí andando, porque ele não tinha realmente nada para fazer. E aí foi passando o tempo, nós nos conhecemos, temos muitos amigos em comum, nós viramos grandes amigos logo de imediato, logo que nos conhecemos. Então, o que acontece hoje é uma coisa muito natural. Carol, me conta agora, eu quero ver você agora, eu quero ouvir você um pouco. Quando você viu esse cara bonito, simpático, inteligente, dirigindo um Fusca, aí você olhou e disse, esse daí é o meu esposo, foi assim? Foi quase, demorou um pouquinho mais. Na verdade, a gente tinha muitos amigos em comum, sabe? Que Aracaju é pequeno, o povo todo mundo se conhece, né? Então a gente virou amigo, assim, meio que sem nem perceber. Virou muito amigo, assim. Eu ia na casa dele, ia na minha casa, a gente saía todo fim de semana. Mas não tinha tido o estalo ainda, sabe? Da coisa do romance. A gente era muito amigo, muito próximo, mas ainda não tinha acontecido. Até que um dia, acho que uns 6 meses depois, que a gente se conhecia já, aí foi ter um show de Roberto Carlos aqui em Aracaju. E Cláudia foi no Batistão. Aquele foi lá no Batistão, em 2015. E Cláudia é muito fã de Roberto Carlos, e eu também gostava bastante. E aí ele me convidou para ir no show com ele. Aí eu fiz, claro que eu vou no show de Roberto Carlos. Eu não tava nem em Aracaju, eu tava numa praia aqui mais no interior. Voltei para Aracaju pra gente ir pro show. E aí cheguei na casa dele toda arrumada, ele lá toda arrumada. A gente pegou, entrou no Fusca e fomos pro show de Roberto Carlos. A partir dessa noite lá, aquele romance todo, né? Que é Roberto Carlos, do show de Roberto Carlos, aí bateu o chave. Eu acho que até no momento que o rei joga aquelas rosas, eu acho que o Cláudio pegou uma rosa daquela e disse, Carol, casa comigo. A gente tava lá em cima, tentei chamar a atenção de Roberto Carlos de todo jeito. Pra ele... É caro chegar perto das rosas de Roberto Carlos, né? Mas aí foram pro show, aí começaram a namorar, tal. Mas e o Lindomar nesse relacionamento? E aí o que aconteceu? Né? Lindomar ele estava sempre permeando a relação, né? Sempre nos levando para os lugares. E quando chegou em 2016, né? No meio de 2016, nós resolvemos, nós tivemos a ideia, a Carol, principalmente, porque ela é formada em cinema, né? E aí ela teve a ideia de a gente fazer um teaser, né, de um programa de televisão. Eu sempre tive um sonho que é dirigir um programa de TV, né? Eu trabalho como diretora, aqui na Caju, eu trabalhava como diretora de comercial de publicidade. Eu também tenho alguns filmes lançados, mas eu tenho um sonho que eu ainda não realizei, que é dirigir um programa de TV que seja assim, que seja de cultura, de viagem, enfim, de comida, de conhecer pessoas novas. E aí um dia eu olhei assim para Lindomar e fiz, rapaz, vou fazer um programa de TV no Fusca. Vou fazer com o Lindomar. Aí cheguei pra Cláudia e falei, meu bem, vamos fazer isso. Vamos fazer um programa de TV, você vai apresentar. Você vai te falar, você é falador, você é assim, bonitão, vai dirigir o Fusca, pronto, você vai ser o apresentador do programa. Aí peguei, sentei, escrevi uns rabiscos e tal. E aí falei, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar um piloto para esse programa. O piloto se chama quando você faz o primeiro episódio de uma coisa, né, pra você tentar botar pra frente o projeto. Aí eu falei, não, vamos gravar um episódio piloto da gente viajando de Fusca pra Chapada Diamantina. A gente nunca tinha viajado com o Lindomar. E aí, mas vocês são loucos? Viajar num Fusca? Ave Maria. Alguém deve ter dito isso. Né? Alguém deve ter dito isso.
É 700 quilômetros daqui, né? A gente fez, não, vamos de Fusca, a gente vai filmando. Aí não tinha dinheiro, né, pra contratar a equipe, aí chamamos amigos. Aí nossos amigos foram, aí fomos a gente, eu e Cláudio com o Lindomar na frente, e nossos amigos foram com outro carro atrás de apoio, filmando, tudo, na época a gente nem tinha equipamento direito. Não tinha nada, não tinha nada, preparo, tinha não vontade sabia de muito fazer. pouco de mecânica, sabia muito pouco. E a gente nunca tinha viajado com Fusca, assim, tinha viajado com coisa pequena, assim, aqui pra Laranjeiras, É, né, uma coisa assim, a Praia da Bahia, mas nunca tinha viajado mesmo, né, assim, pra longe. E essa foi a primeira vez. E até então, assim, pra mim, pelo menos, foi a melhor viagem que eu já tinha feito na minha vida até o momento, foi essa. Foi fantástico. Foi fantástico. Mas essa viagem rendeu algum documentário? O piloto saiu? Existe esse piloto? A gente filmou um material muitíssimo bacana lá na Chapada Diamantina. Era São João, então imagine São só, João, era um São João lindo. super tradicional, numa comunidade muito pequena que a gente ama, na Chapada Diamantina. Então foi lindo, foi muito lindo essa filmagem e todo Mas o aí o que trabalho aconteceu, né? A feito. gente voltou e aí eu comecei a pegar o material para editar, né? Eu também sozinha, não tinha como contratar uma pessoa para fazer edição de vídeo. Quem tem minimamente proximidade com vídeo sabe como dá trabalho você finalizar um trabalho de vídeo. Eu E aí, sei. Pois é, quem tem assim, qualquer vídeo simples dá um trabalho imenso para fazer. Imagina assim, um vídeo com muitos takes, com muitas entrevistas, com muitas pessoas. E aí a gente percebeu que o nosso material de áudio não estava bom. A pessoa que a gente chamou para fazer o áudio ainda era amadora, a gente não tinha equipamento suficiente. Então, basicamente, a gente não conseguiu editar esse material porque o nosso áudio ficou muito ruim. E era baseado em áudio, né? Era baseado em entrevista. Que pena. Isso, com com as pessoas que movimentam lá a cena musical, com as pessoas tradicionais de lá da região. E aí era muita fala mesmo. A gente acabou sem conseguir. E aí, logo depois, né, que a gente voltou... Diga. Não, eu só ia dizer assim, então você não chegou a renderizar, você não chegou a concluir, né? Não, Mas não assim, concluí. será que não dá para fazer, tipo, colocar em preto e branco, fazer tipo um cinema mudo? A gente editou um vídeo depois, a partir dessas imagens. Foi o vídeo, já como Fusconautas, a gente pegou essas imagens todas e transformou no teaser da nossa campanha de financiamento coletivo. Para certo. o Fusconautas. Mas vamos chegar lá. Certo. E aí, quando a gente voltou, né, da Chapada Diamantina, que eu fui editar esse material, logo depois também aconteceu uma coisa muito triste, assim, que super desmotivou a gente também a continuar. Que conte aí. Que, então, bateram em Lindomar, né? Foi muito bom. Acho que uma semana depois que nós voltamos. Toda a viagem foi em agosto. Foi umas 2 semanas. Umas 2 semanas depois que nós voltamos. Era uma segunda-feira de manhã. Lindomar estava na porta, eu ia sair para trabalhar. E o carro de Carol estava estacionado atrás. Na frente. Tava Lindomar, né, numa esquina, meu carro tava na frente. Não, o seu virou o sanduíche, não foi? Foi no meio. Tá, enfim. Então, o seu estava no meio. Ah, meu Deus. Atrás, o carro veio de trás. Verdade. Pronto, então foi isso. O carro dela estava estacionado atrás de Lindomar. E aí uma pessoa que estava voltando do trabalho, ele botava som, né? Trabalhava com som, com festa no final de semana. E aí, voltando do trabalho, ele dormiu na direção e acertou o carro dela. E o carro dela acertou o Lindomar. Ninguém tinha seguro. Poxa. Ninguém tinha seguro. E aí foi. E o rapaz, realmente, ele era muito humilde, sabe? Ele morava numa região meio humilde, assim, perto da casa de Cláudia. Não tinha, assim, nem como processar ele, nem como tentar pedir nada, sabe? Quem via que ia tirar dinheiro, ia tirar comida da boca dos filhos dele. Então, realmente não tinha como. Então, assim, Lindomar ficou com a frente toda destruída. Meu carro bateu na frente e atrás, porque foi o amortecedor do Lindomar, né? Até é uma pena que também aconteceu isso, mas foi bom que não foi diretamente em Lindomar, né? Que podia ser que não tivesse jeito, porque foi bem forte. E aí, desde então, Lindomar passou 2 anos batido na oficina, no cantinho da oficina, esperando ser revivido. Imagine só. 2016 até 2018. 2 anos, porque é aquela coisa, ele é um modelo 1970, né, do primeiro modelo de 70, então ele tem aquele para-choque do olho de boi, tem o farol do olho de boi, aquele para-choque mais antigo, e tudo muito caro, e nós dois trabalhando. Difícil de e conseguir aquela aqui em coisa. Aracaju também, né? Muito. Pois é. Então o tempo passa muito rápido, né? Esse tempo todo ele ficou parado, enferrujando, e oh, meu Deus do céu, tem que consertar esse menino aí, tem que ajeitar, não se preocupe não que a gente vai ajeitar você. E a gente seguiu uma vida, né? Botamos um sonho na gaveta, né? O sonho do programa na gaveta, porque teve forma do áudio, depois não tinha mais Lindomar. E fomos vivendo a vida, até que em 2018 a coisa... Vamos lá, vamos contar dessa volta.
Vamos contar dessa volta. Aí, vamos lá. Vamos levar o Lindomar para a oficina. Pronto, em 2018, né, mais ou menos na altura de novembro, por aí, eu estava trabalhando muitíssimo, o Cláudio também. A gente estava numa época da nossa vida, a gente já estava morando junto. A gente estava morando junto já fazia uns 7 meses, mais ou menos. E a gente estava numa rotina muito louca, assim, muito estressante, os dois, cada um no seu trabalho. E aí um dia eu cheguei em casa e fiz, meu bem, vamos fazer uma viagem longa. Eu preciso parar um pouco e fazer uma viagem longa. Eu tinha sonho, assim, sempre tive um sonho de viajar pela América do Sul de carro. É uma coisa assim, que eu sempre quis fazer, sair parando nos lugares onde quisesse, de conhecer o Peru, o Bolívia, eu sempre quis fazer isso. E aí chegou nessa época, eu tava assim, cansada mesmo, não aguentava mais. Eu vi que ele tava também precisando dar uma respirada. E aí eu cheguei, meu bem, vamos viajar até o Peru de carro. Aí ele fez... Só se for de Fusca. Só se for de Fusca. Aí pronto, no mesmo dia a gente ligou pro como é o nome que chama? O cara que fala chapa? Pro Chapista, lá pro nosso amigo, parceiro João, que guardou o Lindomar durante 2 anos. Falei, vamos ajeitar esse carro. Aí ligou pro mesmo Mas me diga uma coisa. Quando vocês tiveram essa ideia, eu tenho certeza, mas uma certeza absoluta, que muitos olharam para vocês, não os amigos, porque os amigos sabem, né, o relacionamento que vocês têm com o Lindomar, mas eu tenho certeza que muitas pessoas olharam para vocês e disseram assim, ei, vocês estão loucos? É o que é? Estão pirando da cabeça? Os amigos falaram também? Falavam assim, galera, a gente vai viajar de Fusca, aí vamos fazer a América do Sul inteira de Fusca, vamos fazer Mas vai chegar pelo menos em Salvador, o Fusca? Vai dar para chegar pelo menos em Salvador? Então há um ceticismo muito grande, né? A gente mesmo não tinha tanta certeza se era possível, né? Assim, quando o Cláudio falou, vamos de Fusca, a gente foi no Google procurar se alguém tinha feito isso, né? Aí a gente jogou lá, viagem longa de Fusca. Aí foi que a gente foi encontrando outros viajantes, né? Primeiramente a gente encontrou os nossos queridos amados da Expedição Fusca América, né? O Naura, a Gabi, que já tinham levado o Fusca pra Rússia. Então eu fiz, esse cara levou o Fusca pra Rússia e pra América do Sul é fichinha. Fichinha. E aí foi quando a gente começou a reestruturar, né? A questão do nosso sonho, né? Eu vou pedir licença. Eu vou pedir licença a vocês, só um instantinho aqui, porque assim, tem muita gente aqui mandando recado, fazendo pergunta, mencionando vocês aqui. Eu vou pedir desculpa a vocês por não poder estar lendo as mensagens, tá bom? Mas sintam-se todos abraçados por mim, e eu tenho certeza que vocês também vão abraçar todos, né? Mas, essa daqui é a primeira live com esses dois expedicionários. Muita gente. Um beijo pra Porto de Fortaleza. Olha o pai de Carol ali, aí, seu mosquito. Aí, tá vendo? Então, mas assim, essa é a nossa primeira, né? A gente tá fazendo essas lives no horário durante o dia, né? Na parte da tarde. Infelizmente eu tô trabalhando até o dia 28, até meia-noite, então fica complicado de fazer à noite. Mas depois do dia 28 a gente vai procurar fazer essas lives no horário noturno, aí fica mais interessante. Mas assim, teremos outra, parte 2, quem sabe parte 3, porque tem muita coisa pra gente conversar, viu? Muita coisa. Sim, então vocês fiquem, não é vocês que estão assistindo agora, que estão assistindo, fiquem ligados, porque essa é só uma primeira parte, né, dessa conversa legal aqui dos Fusconautas, Cláudio e Carol, e o Lindomar, claro, né? Mas fiquem tranquilos. E a gente depois vai abrir, né, para as pessoas participarem também, fazerem perguntas, porque eu tenho certeza que existem vários e vários casais ou vários antigos mobilistas que têm esse sonho de viajar com o seu carro, dizer assim, ó, agora eu vou conhecer o mundo, conhecer a pessoa, não quero saber, não tenho dinheiro, mas vou dar um jeito. Vou botar as por aí no chiqueirinho e vamos embora. Né? Mas vamos lá. Então me desculpem, tá? Mas sintam-se todos abraçados. Por vocês também, não é isso? Com certeza, um abração. Vamos lá. Aí surgiu a ideia, vamos viajar pela América do Sul. Foi só ir até a Argentina e voltar? Como foi? Qual foi a ideia? Primeiramente, deixa eu mandar aqui um beijo especial para nossa amiga Sam, que está aqui. Ela foi entrevistada de ontem, né? Beijão, ontem. Sam. Estamos doidos para chegar em Recife para conhecer o Heaven, viu? Outro beijo aqui pro nosso amigo Otávio, que também viaja de Fusca. Ele viaja com o cachorro. A gente encontrou com o Otávio 3 vezes durante a viagem. Massa. Ele viaja com o Fusquinha 70 também, em branco.
que até hoje não tem nome. Já tem um, não tem nome. A gente tentou batizar, né? Mas ele não ajudou. O Alma. É, o Fantasminha, né? Fantasminha. Então, pronto. Sim. Aí a gente se decidiu, né? Primeiramente, como ia ser só até o Peru, ia ser com o meu carro, né? Mas aí, a partir do momento que entrou o Fusca na parada, a gente falou, não, então vamos fazer um projeto. Não vamos fazer essa viagem só pra fazer, né? A gente tem que fazer negócio direito. Aí foi que a gente decidiu dar a volta completa na América do Sul, né? A gente queria... Não, essa conversa foi muito louca, porque ela chegou com a ideia, eu falei do Fusca, e aí ela falou que era pro Peru, e aí daqui a pouco a gente tava falando, não, já que vamos no Peru, vamos descer até o Uruguai. Até o Uruguai, até a Argentina, aí a gente cruza, vai até o Chile, passa pelo Atacama, Bolívia, Peru. Aí passa e já que pelo tá Peru. lá, e já que já chegou no Peru, vamos até a Colômbia, né? Que aí É só isso. norte. É só isso, vamos, vai. Não, na mesma noite já tava desse jeito aqui, né? E a Aí gente tá, beleza, tava então traçando volta o plano. completa. Isso assim, nunca tinha feito viagem longa, não tava nem seguia ninguém no Instagram, nem sabia que outras pessoas já estavam fazendo isso de Kombi, de Fusca, não sabia de nada. Isso era só a gente com a nossa ideia de fazer isso. Mas agora vamos para os preparativos. Vamos lá. Porque de repente, quem está nos assistindo agora pode estar querendo fazer essa viagem e deve estar dizendo, poxa, eles agora vão dizer qual o segredo, como foi que começou tudo, quais os preparativos. Primeiro teve que fazer uma revisão geral no carro, teve que levar peças de reserva. Como foi? Vai, conta. Então, a gente começou a pesquisar sobre como fazer isso daí, né? E aí tem algumas coisas que a gente tinha que pensar. Um era o veículo em si, né? Como é que eu poderia fazer ele ser o mais confiável possível no começo, por mais que ele fosse quebrando, porque isso sempre acontece com qualquer veículo, inclusive. Como eu ia estar preparado para resolver os problemas que pudessem acontecer na estrada. Né? Então, fui atrás de pessoas que já faziam isso. Nauro tá aí, inclusive. Nauro tá aí, nosso amigo Nauro aqui, que foi uma grande inspiração para tudo. Tá aqui acompanhando a gente. Um beijão, Nauro. A gente ama você, velho. Levou um arame e um alicate. Levamos também arame e alicate e algumas peças sobressalentes. Isso daí sempre o pessoal pergunta, né? Inclusive, até hoje o pessoal pergunta: o que você leva de peça sobressalente? O que você leva de peça sobressalente? A gente não tem controle sobre o que vai quebrar, porque é um carro aí que está aí desde 1970 rodando. Então, sempre tem alguma peça lá dentro que você não sabe como é que está o nível de desgaste, esse tipo de coisa. Mas tem algumas peças que são chave que você tem que levar, né? Que é tipo, é um clássico, correia... cabo de acelerador, cabo de embreagem. Quebrou várias vezes. Quebrou. Tudo isso daí foi quebrando e a gente vai repondo. Agora também, assim, quando a gente chegou, né, perguntou pra Nauro, e aí, que peça sobressalente você acha que deve levar? Ele, rapaz, eu sempre levei uma, mas sempre quebrava que eu não tinha. Caramba! Também assim, é isso, né? A gente vai preparado, mas também tem que entender que não dá pra levar outro Fusca de reserva, né? Mas também tem um detalhe que além de todas essas peças, ferramentas, tem a bagagem de vocês, né? Aí tem que ter um bagageiro. A gente tem que pensar, né? Tipo, a gente queria dormir no carro, então a gente fazia agora, como é que a gente vai fazer? A gente queria ser independente, né? A gente não vai ter dinheiro pra ficar pagando hotel, nem pousada, nem como é que a gente vai chegar pra ficar na casa do povo. E aí a gente foi pesquisando, a gente descobriu a barraca de teto da Blue Camping. E a gente se apaixonou pela barraca, tá? Deu nossos pulos, conseguiu a barraca. Caro? Foram vários. Assim, não vou dizer que é caro, porque é um produto... O custo-benefício vale a pena. Exatamente, vale a pena o custo-benefício. Porque realmente é um produto de muita qualidade e a gente usava praticamente todos os dias, sabe? Então não dá pra ser uma coisa frágil. Né? Então a gente realmente queria uma barraca que já outras pessoas já estivessem usando. A gente nem conhecia a barraca de teto, a gente conhecia por causa do carro do Nauro também. Nauro que é responsável por essa coisa toda aqui. Esse exemplo. Cabem algumas perguntas aqui com relação à barraca. Primeiro que tudo, a questão da segurança. Segundo, a questão de frio e calor, né? Sim. E deixa eu me ver mais. Não, tá bom, essas duas, vai. Segurança. Tem muita gente que dorme, que tem barraca de teto e que dorme em posto de gasolina, tem gente que dorme em alguns lugares públicos. A gente nunca sentiu muito essa segurança. Também porque a gente, não sei, também não teve tanta oportunidade, né? Como a gente tinha um Instagram grande, todo lugar que a gente chegava, praticamente todo lugar já vinha alguém e oferecia um lugar pra gente dormir. Então, vinha dormir aqui no meu quintal, dormir aqui na minha garagem. E a barraca a gente só pegou em São Paulo, Isso. né? Então, até São Paulo,
e tava dormindo na casa do pessoal, a gente ia conhecendo, ia ficando e ia conhecendo mais gente no caminho até chegar essa barraca, que foi só em São Paulo. A gente demorou quanto tempo para chegar em São Paulo? A gente demorou para chegar em São Paulo uns 4 meses. Não, foi tanto tempo. 4 meses? Em fevereiro. É porque é isso. Vocês foram de ré, foi? Diga aí, a gente é muito amigueiro, rapaz. Aí... Quem fazer amizade eu ficar, fique, e ficava. Ai, Eu tô percebendo aqui, viu? Muita gente mandando recado para vocês. Chegando em Eu tô percebendo. Muita gente mandando recado aqui para vocês aqui. Esses dois são incríveis. Tiradentes, Minas Gerais. O Altamiro. Beijo, Altamiro. Altamiro demais. Eu também fosqueiro. Altamiro viu isso acontecendo. A gente chegou lá na pousada para ficar 3 dias. Ficamos quantos dias lá? Uma semana e fizemos amizade com todo mundo. Daqui a pouco a gente já tava na casa do povo. Tava tocando violão, tava pronto. E aí a coisa ia acontecendo, né? E em Minas Gerais é assim, né? Minas Gerais tem a coisa da cachaça, né? Então a gente chegou... A gente tava lá na pousada e aí tinha um barril de cachaça para os hóspedes livre. Eita! Aí a gente foi ficando, né? Com um copinho lá em cima. Então, pois é. Mas, então, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Vamos botar a fita. Estamos nos preparativos. Voltou. Vamos para os preparativos. Vai lá. Então, aí vocês... o que a gente tem que levar? Não teve a barraca, mas daqui para... Pronto. Vai. Mas a gente pensou primeiramente em como acomodar nossas coisas, né? Nossas malas e coisas que a gente pensou que iria utilizar e adquiriu para a viagem, que às vezes nem utilizou, né? Quando a gente vai fazer a viagem... O que, por exemplo? A gente fica pensando... Já serve como dica. Já serve como dica. Vai. Olha, eu levei várias organizadores... peças sobressalentes que você não quer, por exemplo, qual era o nome daquela peça? Alternador, coisas alternador. Assim, sabe? São coisas grandes, sabe? Coisas que você não vai utilizar. Furadeira, diversas roupas, né? Um monte de roupa. A gente mandou de volta a roupa várias vezes. Sempre que a gente tinha a oportunidade de ir mandando de volta, a gente ia mandando de volta as coisas, porque realmente a gente levou muita coisa. E outras coisas também a gente não tinha, né? A gente foi adquirindo no caminho, várias outras coisas. E aí você vai o botijão de gás que ficou nos pés de Carol e nunca foi usado. Também a gente carregou esse botijão de gás de São Paulo até a Patagônia. Uma vez. Caramba! Tá vazio. E ainda tá lá, viu? Ainda tá indo mais botijão vazio. Então são várias coisas que, na verdade, a gente precisa sentir mais na pele para saber o que a gente vai precisar. E às vezes a gente se prepara com várias coisas e tal, e na verdade não é aquilo, porque na verdade na estrada a gente tem que ser muito mais minimalista. E tem que prezar muito pela praticidade também, né? Depois a gente descobriu que a gente levou, por exemplo, um fogareiro desses comuns. Só que a gente tinha muita dificuldade de usar ele, né? A gente percebeu que o fogareiro de camping era o ideal. Ele é menor, ele tem toda a proteção, tal. E a gente foi trocando aos poucos, né? Porque uma coisa é você fazer uma viagem rápida, outra coisa é você estar vivendo na estrada, né? Você precisa ter as coisas um pouquinho mais resistentes, mais feitas para isso, né? Mais práticas, e, na verdade, menores. Essa decisão de viver na estrada foi no meio do caminho, né? Por isso que eu ia falar... Você falou que demorou 4 meses para chegar em São Paulo. O nosso plano inicial era o quê? Era dar a volta completa na América do Sul. Aí a gente fez, além de preparar a Lindomar, né? A questão a parte mecânica, a questão logística, né? De colocar nossas coisas. A gente tirou o banco de trás e fez um armário no chiqueirinho para conseguir arrumar as coisas mais direitinho e ter mais espaço. E isso tirou o banco, as malas ficavam lá todas atrás. Não venham com essa, não. Essa história aí não me convence, não. Essa história aí, vocês tiraram o banco de trás para não levar passageiro e não atrapalhar o romance de vocês durante essa viagem, viu? Não venha com essa na cola, não. Não, e o pior é que meus pais foram visitar a gente no Uruguai. E aí eles ficaram andando no banco, sem banco de trás, no duro. Caramba! Mas ficou até confortável, ficou mais espaçoso atrás. Eu gostei do Lindomar sem banco. Tiveram algumas pessoas que andaram naquele banco. Sim, a gente adaptou, porque o cinto de segurança fica embaixo do banco, né? Manteve o cinto de segurança. E aí era um MDF coberto, né? Ele é revestido com aquele carpetezinho, né? Então era beleza, botava uns travesseiros lá, tava mais confortável que na frente. Ah, que massa, velho. Então, aí
Vamos lá, Carol. Aí você aí a estava ideia falando era sobre... fazer essa viagem toda em 6 meses. Porque era o quanto a gente tinha de dinheiro para fazer. Tipo, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, né? Então conseguiu levantar uma grana aqui em Aracaju, fizemos, enfim, foi bem bacana a campanha. E aí a gente Tem que ter muito dinheiro para começar? É bom que tenha, porque senão fica mais difícil. Fica bem mais difícil. Dá para fazer dinheiro na estrada. A gente saiu de Aracaju com 22 mil reais para passar 6 meses. Para tudo. Para gasolina, alimentação, manutenção do carro, entrada em parque, absolutamente tudo. A gente saiu com esse dinheiro e a gente gastou, a gente conseguiu ficar 8 meses na estrada com esse dinheiro. Foi. A gente ainda conseguiu fazer render Não, mais. pô, passava aperto aqui, pegava um churrasco ali do vizinho, pai. A gente não negava nada. Assim, a pessoa chamava, vem jantar aqui em casa, vamos. Vamos, eu toco violão. Bom. E é importante a gente Beijo, Mauro. salientar aqui, dizendo aqui que, não sei, Venâncio, se não me engano, falou aqui sobre as imagens que vocês postaram. A Rosana, parabéns pelas lindas imagens que vocês registraram durante a viagem. Me senti em cada cantinho postado. Vai, show de bola. Fica sem jeito, obrigado. Tá vendo? Ei, aí vale lembrar também, né, que o antigo mobilismo, ele tem essa magia, né, de aproximar as pessoas. Ou seja, o carro antigo, ele aproxima de forma tão pura as pessoas. Lógico que existem pessoas que são interesseiras, lógico, claro, evidente. Mas, na grande maioria, eu vou arriscar aqui, mais de 90%, realmente agrega valores. E essa receptividade por onde a gente passa, principalmente no projeto lindo como o de vocês, uma expedição, as pessoas abraçam. E as pessoas, eu acho que veem, pô, isso era o que eu queria fazer. Então, se eu fosse eles, eu gostaria de estar sendo apoiado. Isso é importante a gente falar, não é isso? Aí, inúmeras vezes a gente viu isso. Não, e o Vezes. Fusca, então, né, isso daí é muito mais forte, né, justamente por essa ligação que as pessoas têm com o besourinho, né? A gente perdeu as contas de quantas vezes a gente ficou hospedado em casa de gente que tem Fusca. Casa de gente que tem A gente nunca Fusca. viu na vida e mandar a uma gente- mensagem. Quando vocês chegarem em tal lugar, vocês vão ficar aqui em casa. Vão Não ficar tem aqui. jeito. Poxa, que legal, velho. E gente Precisa parada de alguma na coisa, um rua. mecânico, uma coisa, toma aqui. Inúmeras pessoas. E Inúmeras. pessoas com Fusca. Não, e gente parando, a gente na via, a gente andando em Salvador, por exemplo, não esqueço disso. A gente passando em Salvador, tipo, entrou um maluco na frente do carro e ficou fazendo reverência. E aí começou a juntar trânsito atrás e o cara parou a gente e queria dizer, não, deixa esse povo buzinar, eu tenho que fazer uma reverência pra esse carro. Não, foi uma coisa louca. E isso Pô, daí que aconteceu massa, em velho. todos os lugares, a receptividade, carinho, e isso daí acontecia de maneira muito natural, né? Porque também a gente se sentia bem para que isso acontecesse. Quando a gente vai na casa de uma pessoa e aceita também um convite de ficar na casa da pessoa, é porque a gente se sente bem também, a gente sente uma energia boa nisso e vai, né? E isso daí aconteceu incontáveis vezes. Eu não tenho um exemplo de situação difícil que nós tenhamos passado, né? Sempre, todas as situações foram muito bem resolvidas porque sempre tinha muita gente do nosso lado, assim, era impressionante. Mas eu ia falar do quê? Eu ia falar de quando foi que a gente decidiu. Falou da saída, Isso. falou... E pronto, isso. O plano Sim, inicial era vai. a gente fazer essa viagem de 6 meses, né, pela América do Sul toda. Eram 6 meses. E a gente ia gravar um documentário nessa viagem. Então a gente já estava, né, retomando aquela ideia, né, do programa de TV, só que agora já era um documentário. Isso, que eu fiquei pensando, inclusive, não, o fazer- E dessa vez o áudio ia ficar ok, né? Dessa vez treinamos, né? Compramos equipamento de áudio, investimos nisso, né? Antes de fazer, como a gente queria fazer esse documentário, e eu não tinha os equipamentos de vídeo ainda, que eu trabalhava numa produtora de vídeo, mas com o equipamento da produtora, né? Eu não tinha as coisas. Então, grande parte do valor que a gente arrecadou para a viagem, a gente investiu nos equipamentos para fazer umas imagens realmente bem bacanas. Isso. E a ideia era isso, a ideia era fazer essa viagem toda em 6 meses. Certo. Então, para sair, além desse lance todo do Fusca, né, de preparo, de ver rota, De de planejamento da planejamento e rota, tudo isso. mais, a gente teve que ir atrás desse capital inicial aí para alavancar, né? Porque a gente sabia que ia ser muito difícil, mas na verdade ia ser muito difícil a gente conseguir dinheiro na estrada num projeto de 6 meses que a gente ia voltar. Então nós fizemos essa campanha de financiamento. Desculpem. Tranquilíssimo, normalíssimo. Então a gente fez essa campanha de financiamento coletivo, né? E o documentário, esse dinheiro seria revertido para a viagem e para a produção do documentário, para a nossa
vida na estrada durante 6 meses. E com esse projeto nós fomos também atrás de algumas empresas que fossem ajudar a gente a sair, né? Então a gente conseguiu uma reunião com o Banese e eles apoiaram a gente nessa saída também. Ah, que massa! Não, o Banese, para quem não sabe, é o Banco do Estado daqui de Sergipe, né? Na verdade, foi o Banese Card. Foi o Banese Card, né? Nós fomos lá para essa reunião com eles e foi muito bacana. Eles apoiaram a gente nisso daí. Nós geramos até uns produtos para eles ao redor dessa rota. Nós geramos uns produtos para eles de publicidade e tudo mais. Mas foi essencial para a gente conseguir sair, né? Na verdade, é estruturar a ideia, né? E você oferecer o que você pode para viabilizar seu sonho. Né? A gente fez desse modo para sair, foi indo atrás de parceiros e o financiamento coletivo, mas tem gente que tem todo tipo de perfil. Né? Tem gente, inclusive, que sai sem dinheiro para ir se virando onde quer que chegue. Muita gente, a gente conheceu inúmeros viajantes que se viram, inclusive a gente começou a fazer isso depois, né? Quando a gente chegou em São Paulo, a gente olhou assim, viu que a coisa estava dando certo, nosso Instagram começou a crescer muito, começou a aparecer muita gente, e a gente percebeu que a gente não queria voltar. A gente não queria mais voltar para a vida que a gente tinha. E a gente não queria deixar de ter certas experiências, né, nos lugares. É aquela coisa, poxa, estou aqui, quero viver tal experiência e tenho condições de fazer isso daí. Mas aí ficava aquela coisa do cronograma atrás. Ai, tem que ser 6 meses, tem que ser 6 meses, corre. Tem que correr. Isso daí a gente foi desconstruindo à medida que o tempo foi passando e foi adaptando o projeto para que a gente conseguisse trabalhar com publicidade ou com qualquer... Isso. Quando chegou em São Paulo, foi quando a gente teve estoque. Nosso dinheiro tá acabando, a gente tá em São Paulo ainda, a gente não quer voltar, a gente quer continuar. Então vamos fazer o quê? Vamos agora o Fusconautas é a nossa vida. Foi aí que a gente E aí o bicho pegou. Aí precisou aprender a ganhar dinheiro na estrada. Vamos parar um pouquinho aqui nessa história, tá certo? Porque é o seguinte, primeiro do que tudo, vocês estão me fazendo inveja, que eu esqueci de trazer água para mim aqui. Eu tô vendo só vocês aí hidratando as pregas vocais, e eu tô aqui sofrendo um pouquinho. Peço até desculpa aos amigos que eu dei umas 2 torcidas aqui atravessadas do juiz. Não se preocupe, mas vamos lá. Não pode nem tossir, né? Porque eu já fiquei com isso daí. É verdade. Isso. Tá na live. Então, mas vamos lá. Como é um bate-papo descontraído aqui, eu quero mais uma vez aqui lembrar para as pessoas que estão assistindo que a gente está recebendo aqui nessa live a minha querida Carol e o meu querido Cláudio, dos Fusconautas, né, pais do Lindomar. Né? Tá chorando, Carol? Quando eu falei. Opa, você estava chorando porque eu falei no Lindomar. Fiquei triste. Então, tem gente aqui, né, pedindo para sair uma música aí, sai? Sai, a gente aqui, aí. Coincidentemente, eu não sei porquê. Tá bem? Olha só. Você toca, canta, a Carol também? Não, a Carol também? Eu sou péssima em música. Pronto, então, enquanto Carol... Eu sou família de músico, meu pai é músico, meu irmão é músico, minha mãe canta e eu nasci sem nenhum talento pra música. Caramba! Deixa eu te falar, é a compositora. Ela é a compositora. Carol é a compositora de audiovisual. Cláudio, algumas pessoas falando aqui, né? Naipolinha, isso? Queremos live Fusconautas cantando. Que música? Vocês cantam sempre, lógico, eu acompanho vocês. Me diga aí, existe uma música assim que, poxa, essa música marcou, digamos, a nossa saída, o início da expedição? É uma música que marcou a saída? Tem, mas Deixa-me tentar lembrar um pouquinho vocês aqui. Eu conheci vocês através de uma matéria da TV Sergipe que falava justamente da saída de vocês. Não foi? Foi no dia que a gente saiu. Um dia. E você cantou uma música. Que música foi aquela que você cantou? Você lembra? Eu tentando lembrar, os Argonautas. Caramba! Foi Legião, não? Os Argonautas veio daí. Como? Foi, não foi? Foi Legião Urbana, não? Não, foi Legião Urbana? É de Caetano Veloso. Caetano Veloso. Então vai lá. Argonautas, né? Vai lá. Eu tenho que pegar a cifra. Vai. Carol vai pegar a cifra aqui. Pega aí, Carol. Ajuda a gente. Então, Caetano é meio enquanto a Carol... cavernoso. Vai. Enquanto
Meu lindo, véi. Ele fica caetaneando, né? Tão lindo, gente. Ó, vamos lá. Tá pronto? Chegou a cifra, agora vai dar uma passadinha. Vamos lá. 1, 2, 3. Upa! Meu coração não aguenta tanta tormenta e alegria. Meu coração não contenta o dia, o mar. Meu coração, o porto. Não. Aí vem o refrão que todo mundo conhece. Navegar Vai. é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Aê! Não sou Muito especialista nela, apesar de amar. E essa música daí, ela na verdade, ela inspirou o nome Fusconautas, né? Que tem um quê de Fusca, tem um quê de astronauta, que tem um quê de argonauta e tem muito de Caetano Veloso e de todos esses cantores que a gente ama. Muito foi tocado, inclusive Caetano. Alceu Valença, sucesso no mundo todo e por aí vai. Era muito engraçado, assim, teve quando a gente tava em Montevidéu, a gente ficou na casa de um casal de espanhóis que moram lá em Montevidéu. Eles têm Kombi, a gente se conheceu assim na rua. Aí tava numa praia lá no Uruguai, lá no norte do Uruguai. A gente viu a Kombi deles, foi lá, cara, que Kombi bonita, ele, pô, que massa. Ah, a gente tá viajando de Fusca. Ele, então fica lá em casa quando for pra Montevidéu. É assim que as coisas acontecem, né? Na viagem. É assim que a coisa acontece. Legal. E a gente vai seguindo, né? E aí teve uma noite que a gente tava lá na casa deles, né? Eles moravam num apartamento muito lindo, assim, no alto. No centro, No centro né? da cidade, na avenida principal lá de Montevidéu. E aí eles chamaram os amigos numa noite pra gente fazer um churrasco uruguaio. Eita, povo que sabe fazer carne, viu? Ah, Rapaz. E aí, quando a gente olhou, estavam os 2 espanhóis, tinha uma brasileira, tinha um venezuelano e tinha 2 uruguaios. E aí Cláudio cantou Alceu Valença. E daqui a pouco tava todo mundo cantando, todo mundo conhecia. Pô, legal, velho. Não, é impressionante. A música brasileira, ela... Não, você sai em casal para uma viagem incrível com um Fusca, um violão e pá, as portas todas se abrem. Não tem... Olha, vocês têm mais ou menos uns 20 e poucos anos, né? Uns 20 e poucos, vai. Mais ou No menos. máximo, uns 30, mais ou menos, no máximo, uns 30 e poucos anos, vai. 30 e pouco. Amanhã eu estarei completando 51. Pessoal, amanhã. Eu tenho só 6 anos, mais ou menos, que sou antigo mobilista. Mas é um dos meus objetivos fazer o que vocês estão fazendo. Entendeu? E realmente é maravilhoso. Gente, nós só temos uma vida, então nós temos que aproveitar com sabedoria, que é isso que vocês estão fazendo. Vivendo um amor maravilhoso entre os dois, que a gente percebe que vocês se amam, né? Então isso é maravilhoso e eu peço a Deus que Deus esteja, que continue, né, no meio de vocês dois, que Deus esteja junto com vocês, abençoando esse casamento. E a gente vê no olhar de vocês, eu estou dizendo aqui 51, uma boa ideia. Eu tava vendo isso. Boa ideia. Então, mas a gente percebe no olhar de vocês, quando vocês falam no que vocês fazem, né, um brilho, uma alegria, né, uma satisfação, né, um desejo realizado, a sensação assim de, poxa, eu sou feliz, cara, né? Mas é Não justamente isso daí, antes da gente sair, isso daí é uma das coisas que afligia a gente, porque nós moramos em Aracaju, e Aracaju é uma cidade maravilhosa, né? Mas à medida que você está imerso na rotina, seja ela qual for, você está suscetível também ao estresse e aquela coisa de, poxa, tô aqui minha vida inteira e não saí, não fiz as coisas que eu queria e não visualizei as coisas que eu queria.
E então chega um dia que você pensa, poxa, eu vou dar um jeito disso acontecer porque tudo passa muito rápido. E às vezes a gente acha que não é possível, sabe? Tipo, se alguém, sei lá, se alguém chegasse pra mim, há 10 anos atrás, e dissesse, olha, você, quando você for em 2019, você vai sair pra fazer uma viagem de Fusca pela América do Sul. Mas aí você tá doido? Eu mesmo não ia acreditar. Mas é verdade. Às vezes o sonho da gente é isso, né? A gente acha que não é possível, mas às vezes é só preciso de um pouco de esforço e de acreditar que vai dar certo. Não é fácil. Não vou dizer que foi fácil. Inclusive, eu sempre digo, você quer estar como daqui a um ano?